Obrigado. Eu vou ser, em nome disso que o Sr. Reitor disse, muito parco nos cumprimentos, agradecer ao Conselho de Reitores. É um grande privilégio ter-me convidado e à Sra. Reitora do ISTE também este desafio que me lançou. Eu, quando vi este tema, fiquei um pouco preocupado porque este tema cruza a sessão anterior, vai estar na sessão da primeira sessão da tarde, e o meu papel aqui é um papel um bocadinho, eu diria, de olhar para o passado e de projetar o futuro. Porque eu, quando era reitor da Nova, não resisto a este saudosismo, está ali o professor Júlio Pedrosa, bem sabemos como é que as coisas foram acontecer, ele muito mais do que eu, tinha sempre uma preocupação que era perceber a realidade dos estudantes. Mas não sou um especialista nesta matéria, não sou um sociólogo, não sou homem das políticas públicas, mas tive sempre uma enorme preocupação que foi ouvir os estudantes. A Nova tem um órgão do qual eu muito me orgulho, que se chama o Conselho de Estudantes, e todos os meses o reitor, com a Administração da Ação Social, se reunia com os estudantes e associações de estudantes para discutir questões relacionadas com a vida dos estudantes. E, portanto, eu achei que, apesar de tudo, que tinha algum contributo a dar. Por outro lado, fiz o meu trabalho de casa, como sou naif na matéria, fui ler o magnífico relatório que foi produzido pelo ISTE, e eu recomendo esta leitura, em 2018. Aliás, partilhei os meus comentários com o Sr. Reitor de Aveiro. Eu tenho duas ou três mensagens muito sintéticas para não estar a repetir muito do que aqui já foi dito e com o qual eu concordo inteiramente. Mas vou fazer uma provocação. Quando há pouco tempo o Pedro Adão e Silva falou daquele filho dele com 13 anos que estava a perguntar porque é que o ensino era gratuito, eu pensei, olhando para o meu passado médico, ainda bem que o rapaz não tem gripe. Porque se o rapaz tivesse gripe, ou se o avô dele tivesse gripe, estava com 10 horas de espera, seguramente, em alguns hospitais. E, portanto, eu sou um fervoroso adepto da massificação, sou um fervoroso da democratização, mas tenho muito orgulho na maneira como o ensino superior português fez a gestão dos seus recursos de uma forma muito séria, muito transparente e muito regrada. Claro que há conservadorismo, claro que há dificuldades, claro que há imensos problemas. Mas eu, neste momento, não gostaria de estar na pele dos meus colegas que estão na primeira linha dos serviços de urgência com imensa seriedade a tentar resolver os problemas de um Serviço Nacional de Saúde que, neste momento, está numa situação extremamente grave. As universidades não estão. E é preciso dizer isto com esta clareza. É preciso sermos frontais. Se queremos resolver os problemas, temos que falar deles com esta abertura. Porque as universidades estão autónomas, os reitores, não há 10 administradores em cada uma das universidades, há 2 ou 3. Os reitores são responsáveis do ponto de vista da sua decisão. E isso não acontece em alguns sistemas onde se fez essa massificação. E, portanto, sim, temos que massificar, claro que temos que abrir, claro que temos que quebrar barreiras, mas temos que o fazer mantendo uma coisa que é muito importante, que é a transparência, que é a responsabilidade e a accountability. E eu acho que as universidades, tenho de dizer isto, porque já estou de fora, tiveram sempre os politécnicos da sua accountability. E tenho muita satisfação em ter feito parte de gerações que, ao longo dos tempos, assumiram essa responsabilidade. Já não está aqui o meu amigo Alexandre Quintanilha, claro que fizemos menos ciência, claro que fizemos menos ensino, mas assumimos a responsabilidade das instituições e isso é para mim uma grande vitória do ensino superior em Portugal que eu não posso deixar de dizer agora aqui com esta frontalidade que, aliás, me caracteriza. 2 aspectos relacionados com o futuro. Em primeiro lugar, os estudantes são a base essencial do ensino superior, mas são estados transitórios, ou seja, um estudante é um trânsito, digamos que é um percurso. E nós, que funcionamos na base do ensino superior, temos que olhar para o estudante como um cidadão. Estamos a qualificá-lo, mas estamos também a lançá-lo para o mundo. O segundo ponto que eu queria lançar aqui é que não vamos resolver as questões do ensino superior em Portugal se não olharmos para o mundo. Nós temos questões, com certeza, regionais, temos questões locais, mas temos questões europeias e globais. E a experiência já mencionou, veja o caso do Banco Mundial. O Banco Mundial, durante muitos anos, deu muito dinheiro para o ensino primário e para o ensino secundário. Deu muito pouco para as universidades. Está a reverter a sua política, porque percebeu, se não houver, não as elites, eu diria, antiquadas e retrógradas, se não houver nesses países uma elite competente que possa desenvolver o país, é muito complicado fazer isso apenas a partir do ensino básico e do ensino secundário. Portanto, 2 questões fundamentais. Os estudantes são a base do ensino superior. Os estudantes são fundamentais, mas são um estado transitório. Nós temos que olhar para eles como uma massa que está em movimento. Segundo ponto, temos que planear o futuro das instituições de ensino superior num contexto nacional, mas sobretudo num contexto europeu. Se não fizermos isso, do meu ponto de vista, não vamos seguramente resolver as questões do ensino superior. Aquilo que a Cristina apresentou, eu estou basicamente de acordo com ela
e gostava apenas de fazer algumas propostas, porque estou totalmente de acordo com aquilo que foi aqui dito, que todos nós sabemos o ponto de situação do que se passa em Portugal. 2 ou 3 sugestões daquilo que são as minhas realidades ao nível nacional. Em primeiro lugar, é verdade que estamos com um problema demográfico, mas eu li do relatório que foi feito que nós temos já uma percentagem significativa de imigrantes com o I. Cerca de 20%, quer diretamente, 6% por via de origem, 13%. Será que nós temos alguma política para ter os filhos e os familiares de imigrantes para estudar em Portugal? Eu propunha aqui, como podem calcular, tenho uma imensa admiração por José Mariano Gago, acho que ele mudou a ciência em Portugal porque pôs os cientistas, eles próprios, a serem internacionais. Enquanto nós não tivermos internacional no ensino superior, não vamos conseguir, na realidade, fazer essa mudança. Primeiro ponto, programa para atrair os filhos e familiares de imigrantes para estudar em Portugal. Segundo ponto, transição do ensino superior para o superior. Temos que ter programas de apoio à circulação no país de estudantes do primeiro ciclo entre universidades e politécnicos. Nunca conseguimos fazer isto em Portugal. Nunca conseguimos ter graus partilhados entre as instituições politécnicas de ensino superior e permitir que os estudantes possam fazer um semestre. Eu sei que há uma experiência no Minho e no Porto e na UTAD, mas é ainda muito, muito fragmentada. Terceiro ponto. Que profissionais precisamos para o país? A relação que nós temos com o mundo do trabalho é, na realidade, ainda muito complicada, mas é dos dois lados. As próprias empresas também não estão, neste momento, a abrir. Tem uma enorme... Eu lembro, quando Bolonha foi desenvolvido, que a enorme suscetibilidade, por exemplo, em relação ao primeiro ciclo ser de 3 anos, porque as pessoas achavam que as pessoas não estavam suficientemente competentes para entrar no mercado de trabalho. Portanto, estas barreiras ainda hoje existem e, se nós não tivermos essa capacidade de diálogo com as empresas, não vamos conseguir, com certeza, resolver o assunto. Quarto ponto, os estudantes, no estudo que eu li cuidadosamente, consideravam-se insatisfeitos com os serviços de apoio das universidades. Eu proponho um programa nacional de reapetechamento dos serviços de apoio das instituições de ensino superior para substituir o tão já esquecido PIDAC. O PIDAC, que foi, coitado, denegrido, vituperado e um pouco caluniado, nós não temos, como aconteceu no parque escolar, para as universidades, qualquer tipo de reapetechamento para as instituições de ensino. Precisamos ter isso do ensino superior, é fundamental, porque não chega só a mudar as práticas do ensino. É preciso que haja instrumentos modernos que permitam que isso mesmo aconteça. Eu sei, na área da música, por exemplo, e bem, que muitos politécnicos têm condições para fazer ensino da música muito superiores àqueles que algumas universidades que ainda se atrevem a fazer isso. Último ponto. Temos que esbater as diferenças regionais entre aquilo que é a realidade do interior e do litoral. Não chega só a falar sobre isso, é muito importante que haja incentivos para que isso mesmo aconteça. O último ponto, já foi aqui falado, é a utilização dos antigos alunos. Nós temos uma enorme população de antigos alunos. Se esses antigos alunos não estiverem ligados às universidades de origem, nós não vamos conseguir perceber o que é o pulsar da sociedade civil ao nível da própria formação que nós temos a esses mesmos alunos. E acabo por aqui. Muito obrigado. Obrigado.